Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é o Sextas de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, espiritualidade, enfrentamento e sofrimento. E como sempre, eu tô vestida impecavelmente com o look da Fina Moda Feminina, a loja aqui do centro da nossa cidade, onde você encontra esse e outros looks que vão combinar com qualquer evento. E como nenhum look fica completo sem aquele acessório incrível, você encontra uma biju que combina com você na Yara Dutra Acessórios. E para conversar com a gente sobre esse tema incrível e que é comum a muitas famílias, nós trouxemos para conversar com a gente Padre Wagner de Souza, pároco da Catedral São Francisco Xavier. Nosso convidado, obrigada, Padre, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Paula, pela oportunidade. Uma alegria estar aqui nesse momento, partilhando um pouco da nossa experiência e daquilo que a vida nos permite tocar com tanta reverência, que são as nossas realidades tão diversas, mas tão significativas ao longo do tempo. Verdade, Padre, verdade. Já começou estreando em grande estilo, Padre, né? A pergunta que a gente pretende responder, ou talvez até criar novas perguntas a partir dessa nossa conversa hoje, é se pode a espiritualidade e a forma como enfrentamos os obstáculos influenciar no percurso de um sofrimento. E essa influência pode ser positiva ou negativa. O que o senhor acha? Pode? A primeira coisa que vem à mente é que tudo em excesso faz mal. É preciso sabermos dosar cada etapa da vida, porque é da vontade de Deus que nós sejamos integrados com o mundo, com as coisas e com as pessoas. Quando eu estudava filosofia, eu gostava muito de refletir sobre a ideia primária do ser que é capaz de Deus. Nós somos capazes de aurir uma força sobrenatural a que nós temos. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que toda a realidade que nos cerca pode ser superada. E quando nós superamos alguma coisa, nós a dominamos. Então, se eu tenho uma conexão superior que me faz dominar todas as coisas, eu já me considero um vencedor e aí estou pronto para vencer qualquer obstáculo e suportar qualquer desafio. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Antes da gente falar sobre enfrentamento, talvez a gente precise definir alguns conceitos, né? Religião, espiritualidade, fé, frequentemente são vistos como sinônimos nas nossas falas do dia a dia. Religião, em geral, está ligado a dogmas, a ritos institucionais. Espiritualidade está relacionado a uma conexão que você percebe de que é necessária ser estabelecida com algo que você entende que é sagrado ou que está acima de quem você é superior a si mesmo. Complementarmente, saúde mental é bem-estar emocional, psicológico, social de uma pessoa e a sua capacidade de lidar com os desafios da vida, mesmo garantindo produtividade e interação com o universo. Religião, espiritualidade, fé não é um assunto que está contido apenas dentro do ambiente religioso. O contexto científico vem cada vez mais discutindo o poder da fé dentro de doenças físicas. E eu separei 2 estudos de Lukele e colaboradores de 2021 e Gil e colaboradores de 2024, ambos bem recentes, ambos revisões sistemáticas da literatura, que tratam desse tema, espiritualidade, religiosidade, saúde mental, e esse mesmo tema dentro do câncer em si. Não vou ficar repetindo essas referências, mas que vão estar contidas na descrição do vídeo. Quem quiser acessar para pegar um pouco mais de informações, é só dar uma olhadinha por lá. Esses autores, eles apontam as diversas nuances das associações entre as crenças religiosas e o sofrimento. A maioria desses achados tem resultados positivos, ou seja, sujeitos que buscam se aprofundar no conhecimento sobre o que é sagrado para si apresentam melhores índices de saúde mental. Como é que o senhor vê essa conexão dessa busca individual por aprofundar esse conhecimento? Eu gosto de comer bolo.
E isso explica tudo. Não existe bolo sem farinha. Eu preciso da matéria do bolo. Mas se a cozinheira só coloca farinha no pote, não vira bolo. Ela precisa adicionar o modo como ela quer que a farinha corresponda. Se é um bolo doce, ela precisa colocar açúcar e os outros ingredientes. E, por fim, o fermento. Eu acredito, Paula, que a espiritualidade, ela é a farinha que faz a coisa acontecer. Quando eu tenho espiritualidade, eu preciso buscar uma fé. Eu preciso de um dogma, eu preciso de uma certeza. Se não essa espiritualidade, ela pode ser canalizada na minha energia, no meu jeito de viver, no meu modo de me relacionar com as pessoas, que também surte efeito e dá resultado. Mas quando eu quero entender aquilo que eu dizia no início, a conexão com o sobrenatural, o modo como eu faço essa farinha se transformar tem toda a diferença. E aí entra o poder da religião, que é o modo como eu ponho tudo isso em movimento para obter um resultado. É possível a gente encontrar a espiritualidade sem alguém para nos ajudar, dar uma mãozinha? Eu digo que sim. Mas como São João Paulo II disse uma vez a um cientista, tudo o que nós fazemos aqui é muito limitado. Uma hora eu vou esbarrar no meu limite. E quando eu encontro o meu limite, se eu percebo que existe uma força e uma razão além de mim, eu ultrapasso o limite. Eu sobressaio os obstáculos e eu alcanço o meu objeto. Uma vez aconteceu algo muito, muito curioso. Eu era diácono e uma pessoa muito próxima descobriu um câncer, né? E ela veio muito desesperada dizer para mim, olha, eu estou com câncer e vou morrer. E eu disse, sinônimo, né? E eu disse para ela assim, eu também vou. Ela, e você tá com câncer? Eu disse, não. Mas a nossa realidade é igual. Porque a única certeza que eu tenho enquanto vivo é que eu vou morrer. E ela levou um choque. Tipo, não era o que ela esperava ouvir. E eu disse para ela assim, fortaleça sua fé. Cresça na espiritualidade. E depois de um tempo, ela veio e disse para mim assim, olha, Deus me disse que eu vou ser curada. Eu falei, que bom. Acredite nisso, aposte nisso e fique em paz. Aí um tempo depois ela me mandou uma mensagem e disse, não estou curada. Eu vou precisar fazer quimioterapia, os meus exames não deram o resultado que foi esperado depois da cirurgia que fiz. Deus mentiu para mim. Eu disse, não, Deus não mentiu para você. O que Deus disse para você? Que você seria curada. A cura é diferente do milagre. O milagre é extraordinário. A cura é um processo de conquista e de busca do próprio ser humano. Nós trazemos isso desde as nossas origens da medicina alternativa. É um esforço do homem. Fazer um chá, buscar uma massoterapia, tudo que nós fazemos hoje. É preciso esforço. Eu gosto sempre de dizer que, agora eu vou ter que entrar no mérito, né? O que me encanta no cristianismo não é simplesmente a ideia de um Deus que me ama, mas de um Deus que precisa de mim. Jesus não fez nenhum milagre sem auxílio humano. E aí entra a força da espiritualidade, de apostar naquilo que a minha fé indica. Ele ressuscitou um homem, mas precisou de alguém para remover a pedra. Ele transformou a água em vinho, mas alguém teve que encher as talhas. O pouco que eu posso fazer determina o muito que eu quero alcançar. Eu não posso abrir mão disso. Nossa, que lindo, padre. Nossa. A gente pede a cura, né? Mas será que a gente está preparado para o não? É porque, na verdade, ao pedir a cura, nós devemos querer buscá-la. Ela é uma conquista nossa. Quantas pessoas perdem a vida lutando contra o câncer, mas curam tantas outras realidades de família, de convivência, se fazem para o céu. Isso é uma conquista maravilhosa. Outro dia um padre colocou nas redes sociais que a sua mãe, depois de enfrentar 14 anos o câncer, descansou da sua luta. E aí ele dizia, e enquanto ela lutava, nós nos tornamos vitoriosos no perdão, na união e na fé. Veja que coisa maravilhosa. Então, algumas coisas eu acho que a vida nos traz para nos fazer mudar de rota. Quando você está percorrendo uma estrada, de repente você chega num sentido proibido. Eu não posso ultrapassar. Agora eu preciso voltar, retornar e pegar o meu caminho. Nós somos feitos para Deus. Nós acreditamos nisso. Sabemos que um dia esse encontro vai acontecer. E na sua providência, Deus nos permite mudar a rota, fazer um retorno para entrar no caminho certo. Não importa as dificuldades, os percalços que eu vou ter. Importa eu aceitar tudo com positividade. Eu acho que o grande segredo está aí. A espiritualidade nos forma de um jeito positivo para o devir da vida.
talvez é porque, né, foi o que você falou, a cura não é só finalizar uma doença física. A cura é mais do que a biologia. Sim, A cura pode estar tanto numa cura espiritual individual, como uma cura para o coletivo, para todos que estão no entorno. sim. Frequentemente, muitos intensificam essa conexão espiritual em momentos de sofrimento, de tormenta, né? E é justamente na dor em que a fé, a espiritualidade, ela é mais percebida. Por vezes não significa que ela está ausente, mas talvez ela é mais percebida. E usada como ferramenta de enfrentamento de forma mais clara. Como é que a fé, na sua essência, pode preparar as pessoas para um grande momento? Que a gente falou de lidar com a espiritualidade no momento do sofrimento, mas é possível se preparar para esse momento através da fé? Sim, porque quando nós entendemos que aquilo que cremos nos identifica e nos torna o que somos, pessoas livres, comprometidas e entregues a essa aventura da vida, nós somos capazes de viver o original. O original não se improvisa e o original não se disfarça. O original da vida é que nós somos frágeis. Quando nós vemos uma catástrofe, quando nós vemos uma morte súbita, nós percebemos que não somos detentores do tempo, que não podemos determinar o futuro e por isso precisamos viver bem o hoje, o agora. O movimento da fé nos coloca exatamente nessa proporção, de entender que eu não tenho tempo, eu preciso aproveitar, ser inteiro, me cuidar e me fazer. É como alguém que vive muito bem a sua vida, comendo bem, se hidratando, indo à academia. O que ele está procurando? Uma força de resistência, uma força física de resiliência, para que ele possa enfrentar todas as outras realidades. A saúde espiritual é isso. Tem um padre muito conhecido, padre Pascotto, ele costuma dizer às vezes nas missas que celebram em Aparecida que saúde espiritual é santidade. É a saúde de Deus na nossa vida. É eu entender, eu estou aqui aproveitando esse momento, mas preciso ir embora. Como a gente faz um passeio, chega num resort, relaxa, depois você começa a perceber, tem casa que me espera, serviço para eu dar conta, compromisso para resolver. Nós temos uma casa que nos espera. Não dá para ficar muito Não tempo. dá para ficar muito tempo. Uma hora o tempo acaba e a conta fecha. Né? E acreditar nisso, levar isso com leveza. São Francisco de Assis, que é um santo ecumênico, né? O santo da biologia, o santo da integração com a natureza, ele chamava todas as coisas de irmãos e irmãs. E ele dizia uma frase que eu gosto muito: a morte é minha grande irmã. Porque quem é justo, bom e verdadeiro, ela não fará mal. Se eu for justo comigo, eu não vou me iludir com essa vida. Se eu for bom comigo, eu não vou me sacrificar demais nessa vida. Se eu for verdadeiro comigo, eu não vou mentir sobre essa vida. Então a morte não pode me fazer mal. Olhando por esse lado, a gente perde até o medo. O segredo, eu digo sempre isso. Nós vivemos hoje um mundo muito acumulativo. Antes, nós sabíamos de coisas e tínhamos ideias de realidades que eram muito distantes de nós. E às vezes na missa eu digo que nós carregamos um diabinho, né? Dentro do bolso. Você descobre que uma pessoa está com uma doença, você faz uma pesquisa aqui, aparece um monte de coisa absurda. Sim. Você está passando o seu Instagram, você começa a ver um monte de informações de riscos à saúde. Nós fomos nos distanciando da realidade para acreditar numa utopia. Muito frágil. Nem vai mais ao médico como Sim, antigamente, exatamente. né? Pesquisa no Google. E eu tenho muita dó dos médicos, porque às vezes eles nem dão um diagnóstico e já está sofrendo. Outro dia eu tive uma dor, cheguei no hospital desesperado. A médica, calma, que onde você está tendo dor não tem nem órgão. Eu falei, então, ela, calma, é muito estresse, é só relaxar. Eu falei, graças a Deus, então isso eu consigo controlar. É o desespero que nos cerca. É verdade. A gente, às vezes, entende intensificar a fé nos momentos de dor, frequentemente pode vir associado a uma ação das pessoas do seu entorno em te auxiliar com ferramentas aditivas, que eu vou chamar de mato milagroso, óleo, uma medalha. São instrumentos, sim, que podem servir como um auxílio para que você lembre
o motivo de você estar ali, você lembrar a história daquela pessoa e talvez servir de motivação para uma oração, para uma rotina de oração. Mas, por vezes, podem ter um efeito ligeiramente estressante naquele que o recebe, e se eu não tomar esse óleo com fé? Se eu não passar essa pomada com fé? Se eu não tomar esse mato com fé? Né? Será que eu não vou ficar curada? Né? E aí eu vou trazer um exemplo meu, que durante o meu tratamento com câncer, eu recebi várias ações desse tipo, e do nada eu me tornei quem leva o mato para as pessoas. Eu saí de quem recebe para quem leva o mato, mas eu me via também sofrendo de enjoos ali por conta do tratamento e na disciplina de tomar o chá do mato melequento com fé. Ajuda a gente, padre. Como é que a gente faz quando a gente está nesse dilema? Isso vai dentro daquilo que eu dizia no início. É preciso ter bom senso. A palavra de Deus usa 3 expressões: bom senso, retidão e sabedoria. Tem coisas que às vezes nos assustam e metem medo. Se eu não tomar a água 3 vezes ao dia, o efeito vai ser contrário. Porque me disseram que eu precisava durante 9 dias tomar. O mais importante é você colocar a sua alma e o seu coração diante de Deus. Se nós formos olhar os grandes personagens da Bíblia, eles não fizeram grandes coisas, mas colocaram-se diante de Deus e o escutaram. Uma vez eu fui num hospital e tinha uma sala ecumênica, não tinha nenhum símbolo religioso, mas tinha uma parede branca escrito: aqui o silêncio grita quando só Deus é a resposta. Nossa. E aquilo me fez ficar ali uns 20 minutos refletindo. O silêncio grita quando só Deus é a resposta, porque se a gente silencia o nosso interior, a gente descobre muito bem o que é preciso ser feito. As enfermidades, os problemas, o limite que a gente chega, diz para nós de algo que tem que ser feito para a gente ficar em paz. E quando a gente fica em paz, a gente vai se integrando e a cura vai acontecendo instantaneamente. Esses instrumentos de fé, de crença, existem para complementar. Mas se eu entendo que, puxa, eu estou atravessando agora uma enfermidade que coloca a minha vida na iminência da sua finitude, eu vou automaticamente me voltar ao essencial, de alguma forma. Ou esse essencial vai estar ligado a uma crença religiosa, ou vai estar ligado a um jeito de viver, a um modo de me relacionar comigo mesmo, mas algo vai me puxar por essencial e de alguma forma eu vou valorizar mais a vida. Eu não devo me preocupar com a repetição das coisas ou a observância exagerada, mas em ser inteiro. Porque a grande dificuldade é que a gente descobre um problema hoje no pé, nas costas, a gente vai cuidar só disso e não vai cuidar do todo. As enfermidades graves nos fazem voltar à essência. E a essência é perceber que nós somos uma unidade. Mente, alma e corpo. Existe alguns centros de tratamento, não aqui no nosso país, infelizmente a gente ainda não tem essa rotina, mas fora do nosso país, que já incluem a orientação espiritual. Sim. Como fazendo parte da equipe multidisciplinar. Até porque, né, Paula? Porque senão a gente coloca, entendo que a gente coloca Deus numa situação difícil, né? Se Ele é poderoso, se Ele pode, se Ele me ama, por que isso acontece? Essa é uma pergunta que nós, padres, recebemos muitas vezes. Por que eu? E por que não eu, né? Mas a resposta é muito evidente. Porque Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento. E esse sofrimento aponta para uma renúncia desse mundo, um abandono dessa vida em vista da eternidade. Por isso é importante a gente ter uma mente sadia. Dom Bosco dizia isso aos seus meninos, né? Se você tem uma mente sadia, o seu corpo vai estar sarado. E se o seu corpo vai estar sarado, ele vai enfrentar qualquer enfermidade com as potencialidades que ele tem. E Santa Teresa já dizia, cuidado com a cabeça, porque a cabeça é a doida da casa. Às vezes, o que a gente pensa da enfermidade é pior do que ela e acaba transformando os riscos que ela apresenta em monstros, né? Com um exemplo meu, eu passei por um período lá do câncer onde eu não tinha resolução da doença, né? A doença continuava piorando. E depois lá de um período lá de muitas tentativas, eu, enfim, consegui começar a ter uma resposta, ainda que muito lenta, à regressão do câncer.
E eu passei por muitos períodos, né? De positividade até angústia. Depois comecei a questionar a minha melhora, Uhum. por incrível que pareça. Achando que tava chegando a sua hora. Porque... Não, eu falei assim, poxa, caramba, eu tô melhorando, o câncer tá sendo Uhum. curado. Olha que coisa, eu tô sendo curada. E aí depois eu comecei a pensar assim, eu mereço essa cura? Porque eu sou pecadora pra caramba, padre. Entendeu? Eu consigo listar aqui vários, né? Eu tô só aqui pensando aqui rápido, eu consigo listar várias coisas. Eu começava a pensar, poxa vida, será que eu de fato mereço? E aí eu entrei num outro ciclo que era vou me tornar digna desse milagre, dessa oportunidade de ficar mais um tempo aqui, né? Existe um ciclo conhecido de desespero e consagração, superação dentro do cristianismo, dentro do devoto? Existe isso? Do Existe. que se espera quando uma pessoa tem um diagnóstico grave? Existe. Primeiro, a gente espera que o exemplo de Jesus sirva para nós em todas as dimensões, né? Jesus, ele é o filho obediente do Pai que encara a sua missão, aceita os percalços que essa missão traz e não rejeita o sofrimento, mas o abraça com medo, angústia e pavor. Às vezes nós nos esquecemos que antes da cruz veio o Getsemane. E Não, o como é que é? Explica pra gente essa Às vezes a palavra. gente esquece que antes da cruz veio o Getsemane. Jesus, na quinta-feira, depois de instituir a Eucaristia, Uhum, prevendo a sua morte, foi com os discípulos para o Getsemane. A palavra de Deus diz que ali ele sentiu pavor, angústia e medo. uhum, O seu corpo começou a transpirar de uma forma tal que produzia sangue. E ele colou, né, o seu peito na pedra da agonia, pedindo a Deus que afastasse dele aquele cálice. Mas se não fosse da sua vontade, que lhe desse força para bebê-lo. Essa confusão que passa na cabeça de todos nós, essas situações que nós enfrentamos, Jesus também teve. Jesus também viveu. E Jesus nos ensinou que a vontade de Deus é superior a tudo. E o melhor sempre está por vir. Como você disse, existem situações e momentos na vida em que a gente não se acha digno das surpresas de Deus. Eu uma vez fui visitar um senhor e quando cheguei na casa ele tinha feito um transplante renal. uhum. E quando cheguei na casa estava um alvoroço. A empregada veio abrir o portão, era o cachorro latindo, eram as crianças pulando, era a mulher dele chorando, ele em prantos, os filhos batendo palma. E eu fiquei pensando, falei, O meu que tá Deus, acontecendo? é. Aí quando eu cheguei, ele me deu um abraço. Mas um abraço e chorava. E ele disse, padre, depois de 5 anos, eu acabei de sair do banheiro e eu escutei o barulho do meu xixi no sanitário. Que ele não urinava fazia muito Há tempo. muito tempo. Uhum, E aí, aquilo me impactou de uma forma tal, porque eu já o conhecia e eu nunca ouvi reclamar uhum, das sessões de hemodiálise, não é, dos ferimentos no braço, mas ele esperava com uma expectativa tão confiante de que um dia aquilo ia ter fim, que a vitória dele teve um sentido que tomou conta da casa. uhum, Eu acho que o mais bonito da espiritualidade e da humanidade juntas em si é a confiança e, ao mesmo tempo, a surpresa da ação de Deus que se manifesta a seu tempo em favor das nossas limitações. Deus sabe como lidar com cada um de nós. Se a gente for olhar na ótica da fé cristã, Deus sabe tratar seus filhos com carinho, a maneira como um pai trata os filhos e a mãe cuida da casa. Ele entende o nosso jeitinho. Entende? Se você souber, o pai, ele quer sempre dar alguma coisa pro filho. Ele acha que compra o filho. A mãe não dá muita coisa, não. Mas a mãe é. A ternura de mãe, o beijo de mãe cura tudo. A segurança da mãe sara tudo. Eu tive uma enfermidade, eu precisava tomar 6 injeções por semana, né? Então, assim, a imagem que eu tenho de Deus está ligada à minha mãe. Depois de passar 9 anos, né, estudando sobre Deus, eu sempre chegava a uma conclusão: Deus é mãe. Deus é mãe. Ah, tinha uma aula de teologia prática. Deus é mãe. Porque não tem outra explicação. Né? Eu sabia que eu não gostava de injeção, nenhuma criança gosta. Aquilo me Adulto causava gosta? causava um pavor, né? Porque era uma injeção dolorida. Mas eu me recordo que descendo do carro, meu pai não entrava comigo. Mas a minha mãe segurava a minha mão. E ia comigo pro laboratório, segurando a minha mão. É Deus. É.
que não solta a sua mão. E vai até o fim. E o mais bonito é saber que, quando tudo termina, ele permanece segurando a sua mão. Nossa, é isso mesmo. Frequentemente, o câncer, ele é um diagnóstico associado a muita dor e sofrimento. Além do físico, dor e sofrimento também mental. Independente da fase que a doença está, se ela está associada a uma fase de linha de morte ou não. Porém, os pacientes de câncer, talvez justamente por essa analogia, são muito estudados com relação à espiritualidade, aos fatores mentais. E dentre desses muitos estudos que existem, o aspecto, a depressão, ela está sempre muito presente, assim como a ansiedade, isolamento, né? Sensação de estar sozinho, de falta de propósito, falta de conexões. Porém, ainda que expostos a essa condição de forma rotineira, esses sujeitos são o que usam estratégias de enfrentamento mais eficientes. Dentre as estratégias estão o enfrentamento ativo, focado no problema, que não significa uma pessoa que fica remoendo o problema, mas sim uma pessoa que constrói alternativas para lidar com ele. Enfrentar é olhar o problema, encarar ele de frente, dizer, bora. Eu acredito que começa não desistindo. A gente conhece, a partir da experiência pastoral que a gente vive, pessoas que diante da ameaça se desesperam. E outras encaram a ameaça para ver até onde ela chega. Eu acho que diante de uma dificuldade presente na enfermidade, como você citou como exemplo o câncer, mas que existem tantas outras, né? Porque o grande tabu é falar de câncer, né? Parece que só o câncer mata. Sim. Mas existem tantas doenças silenciosas que surgem e ameaçam a vida tanto quanto o câncer. Eu acho que a pessoa que encara com positividade, ela tem mais segurança para conseguir aproveitar de tudo aquilo que surge ao seu entorno e não desperdiçar o momento. A depressão, infelizmente, hoje é uma das maiores rivais de qualquer situação que a gente enfrenta, porque ela tira o essencial, que é o desejo de viver. E se a gente perde o desejo de viver, a gente perde as condições que tem de lutar. Deus não quer a nossa morte. É bom deixar claro isso. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer a nossa vida e quer a nossa vida em plenitude. Essa plenitude se adquire para além da humanidade. Então, saber se hoje eu ainda estou vivo, é porque Deus ainda espera algo de mim. Eu ainda não morri. Então eu preciso aproveitar este tempo, canalizar a minha vida, dar um sentido ao meu sofrimento. Tem uma garota chamada Chiara Lutbadano, se não me falha a memória. Ela teve uma enfermidade cancerígena muito, muito aguda, se não me falha a memória, foi uma leucemia. E ela dizia, as minhas costas não estão bem. Estou sentindo muito, mas eu estou bem. Então eu quero conversar com as pessoas ao telefone, ela ligava para as amigas, eu quero falar com o meu time, porque ela jogava num time de vôlei. Eu quero viver hoje, porque Deus ainda não terminou os meus dias. Maravilhoso, gente. Quais as ferramentas que a gente poderia listar, com base na fé, que poderiam ajudar as pessoas a fortalecer esse sentimento de confiança, né, de certeza de que existe algo maior que te apoia em qualquer momento? Eu acho que acima de tudo bom humor. É importante ser feliz, é importante gostar de viver. Eu vejo, às vezes, algumas senhorinhas, né, que são vítimas do câncer, carequinhas, como eu tenho paroquianos assim, que não desistem da vida, que vão ao mercado, que fazem uma boa comida, que se alegram em receber os netos, e assim, sabem da sua enfermidade, sabem da sua limitação, sabem da proximidade da sua finitude, mas não desistem. O segredo é nós nos apaixonarmos pela vida. Eu acho que quando a gente ama, o relógio não bate. Então, encontrar alguém para amar, uma razão para viver e motivos para sorrir. É isso. Muito se fala sobre o poder da ambiência, que é a influência do ambiente físico e social sobre o nosso comportamento, emoções e também o desempenho, né? A capacidade de estar entre pessoas. Um ambiente bem projetado e propício pode promover
bem-estar, produtividade no ambiente de trabalho, por exemplo. Ou pode um ambiente inadequado gerar desconforto, estresse e prejudicar a sua saúde. Esse raciocínio ele pode ser aplicado para a construção da fé, ou seja, o buscar solitário de conexão e fortalecimento espiritual. Ele, em contrapartida ao buscar coletivo, ele pode trazer mais estímulos para a percepção da fé? Eu acredito que sim. Eu acho que o lugar que a gente vai, aonde a gente se encontra, diz muito daquilo que nós estamos buscando e quanto uma certeza que nós podemos adquirir pelos nossos sentidos. Um grande pensador, João Crisóstomo, que é considerado santo pela igreja, ele falava, por exemplo, que ninguém pode rezar em casa como se reza no templo. Existem momentos e situações que a gente não tem condições de rezar, não. Passa tanta coisa na nossa cabeça, você começa a falar com Deus, de repente a mistura é um pensamento seu e do nada você já entra no exame que você tem que fazer, na conta que você tem para pagar e que vai vencer. Eu acho que, embora a espiritualidade solitária e individual seja importante, em alguns momentos nós precisamos fortalecer a nossa fé em comunidade. Eu procuro muito isso. Uma preocupação que eu tenho enquanto padre é como a pessoa que vai na minha missa vai sair. Eu sempre me preocupo se o que eu estou falando está deixando clara e compreensível a palavra de Deus. Se eu estou sendo capaz de levar as pessoas a rezarem, a fazerem elas entender que não estão sozinhas, mas que existem pessoas que, assim como elas, buscam a mesma verdade e apostam a vida no mesmo ideal. E estão ali, no mesmo ambiente, na igreja, rezando e saem dali fortalecidas. Eu sempre gostei muito de igreja, desde a infância. Né? Meus pais não são de uma fé católica praticante. Isso surgiu dentro de mim, é um dom de Deus. E eu sempre gostei de entrar nas igrejas. E eu gosto de pensar assim, por exemplo, às vezes eu estou na catedral sozinho, essa igreja, quando foi construída, tijolo por tijolo, pedra por pedra, e aí eu fico pensando na minha cabeça, né, criando um universo. Quantas pessoas estiveram aqui, derramaram suas lágrimas, rezaram, gritaram por Deus, louvaram a Deus. Quantas pessoas saíram daqui para a sepultura, quantas vidas chegaram aqui e se uniram. Então essas paredes, mais do que de tinta, elas estão impregnadas de fé, de oração. Então aqui existe uma energia boa. Aqui eu preciso ficar bem. E aí eu me lembro de São Francisco de Assis que dizia, se algo te tira a paz, coloca-se na presença de Deus e só saia quando você se sentir melhor. Eu acho que quando a gente entra numa igreja, num ambiente limpo, puro, a gente se conecta com a nossa vida espiritual e a paz volta ao nosso coração. Porque paz, como dizia Santo Agostinho, é a tranquilidade da ordem. Se você põe sua vida em ordem, pode ser que tenha algum elemento ali que não lhe agrade, mas você encontra a sua paz e descansa. Existe também uma estratégia que é você contagiar outras pessoas através daquilo que você percebeu, né? Não sei se também vai de encontro a isso que o senhor acabou de falar, também com a sua percepção de valor. E de você sair dali e, por vezes, multiplicar aquele sentimento. Então, você saiu do coletivo e multiplica individualmente para outras pessoas. Isso também poderia funcionar como um remédio para aquele que está doente? Eu acho que o cristão ele deve ser um cultivador de esperança. Né? Um homem e uma mulher resolvido na vida é sempre alguém de esperança. É muito ruim quando você encontra uma pessoa pessimista. Tem pessoas que você fala um problema, ela traz um problema maior. Ah, você tá doente? Ih, eu conheci fulano que teve isso e morreu 6 meses depois. Como é que você deixa a pessoa, gente? Não é verdade? E tem aquelas pessoas também que, às vezes, com o olhar te destrói, né? Ah, eu fiz um exame e eu tô hipertenso. Ah, meu Deus. Né? Aí a dor que você não tinha, você passa a sentir. Então eu acho que é muito ruim o negativismo. Não edifica, não constrói, não promove. A minha mãe tinha uma expressão que algumas pessoas são mensageiras da desgraça. Só existe para levar desgraça. Né? A gente deve tentar levar o melhor que tem, na condição que tem, enquanto não pode fazer melhor. Ser protagonista de esperança, dizer não, vai dar tudo certo, faça a sua parte, Deus está com você, se você precisar de mim. Até porque a enfermidade já é automaticamente uma ocasião de isolamento. A gente não gosta de visitar doente, né? Quando a gente fica doente, são muito poucas as pessoas que se aproximam de nós para fazer o bem. A maioria das pessoas evita. Nossa, fulano tá doente. E já cria um tabu com isso. Enquanto às vezes a pessoa não tá tão fragilizada assim e tá esperando se fortalecer através da amizade. Tem pessoas que destroem isso. Aí só vai lembrar da pessoa depois que ela já faleceu. Aí no velório
enche de gente chorando em torno daquilo que já se Era foi. até meu próximo assunto, que eu passei por isso, né? Ontem até conversei sobre isso aqui na gravação de um outro podcast, que eu recebi mensagens de muitas pessoas, de muitos amigos queridos, na época lá do meu câncer, que tinha vergonha, tinha medo de me visitar, porque não sabia o que dizer, não sabia o que falar, né? E, no entanto, a gente está muito aberto a receber visita. A Sim. gente quer conversar sobre o assunto. Sobre outras coisas também, né? Descontrair. Isso, ajuda a passar o tempo, ajuda a distrair a mente. Então, não tem nenhum problema. Mas talvez até se não tivesse passado por uma condição dessa gravidade, talvez eu não tivesse essa percepção também. Tivesse lá do lado das pessoas que têm medo. Porque a doença, ela nos humaniza e por si só, ela não nos destrói. Muito pelo contrário, ela nos constrói, ela nos faz. Nos mata, que não nos mata, nos faz viver, nos ensina a viver. E eu fico, às vezes, pensando, eu falo, gente, às vezes nós destruímos as pessoas por causa de um diagnóstico, ou destruímos as pessoas por causa da nossa interpretação das realidades. Isso está errado. Ser uma presença positiva, eu acho que é contribuir absolutamente de forma significativa para qualquer processo de cura, de libertação de algum mal. É como uma história que eu digo sempre. Dizem que um sultão teve um sonho que tinham caído todos os dentes da boca dele. E ele chamou um adivinho da corte para dar uma interpretação desse sonho. E o adivinho disse: sultão, esse sonho é terrível, isso é um pesadelo. Isso quer dizer que todos os seus parentes vão morrer. E ele mandou prender o adivinho, dar um castigo e trazer um outro adivinho. E aí ele contou o sonho, o adivinho falou: mas que sonho maravilhoso. Isso quer dizer que o senhor vai ter uma vida tão longa que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. E ele deu uma barra de ouro pro adivinho, mandou servir um banquete. E quando ele estava saindo, ele encontrou na prisão um colega, né, de profissão, que era um outro adivinho. O que está aí? Ah, porque eu vim adivinhar o sonho do sultão. Todos os dentes da boca dele tinham caído no sonho. E o que você falou? Eu falei para ele que todos os parentes dele iam morrer. Ah, tá. E você? Eu vim interpretar o mesmo sonho. E ele te mandou prender também? Não, ele me deu essa barra de ouro e me deu um banquete. Mas o que você falou? Eu disse que ele ia viver mais do que todos os parentes dele. E você não falou a mesma coisa? Ele sim, mas de forma diferente. Então o modo como se comunica, o modo como se diz o que precisa ser dito, quando muito necessário, muda tudo, né? Como é que a gente acolhe o reclamador profissional? Que eu falo que é o reclamador profissional. Existe nas pesquisas as pesquisas do reclamador profissional, tá? Que é enfrentamento espiritual religioso negativo. Que é sentir-se abandonado, punido e tal. E, obviamente, que isso tem efeitos que deterioram a saúde mental, depressão e tantas outras coisas. Como é que a gente acolhe o reclamador? Porque, às vezes, o reclamador, ele é reclamador profissional mesmo. Ele faz isso há anos. Há anos. Tem pessoas que não gostam de estar bem, né? Se ela não está bem, ela arruma um motivo para não estar. Ah, você pergunta às vezes, como você tá? Padre, eu estava bem até hoje. Agora hoje, quando eu acordei de manhã, o meu gato estava na minha frente, eu pisei nele, aí machuquei e arruma um problema. Tem que ter um problema. Ou então tem que ter algo para objetar a insatisfação dela. Eu tinha um professor, Padre Moacir, que me deu aula de sacramento da penitência. Ele dizia assim, primeiro escuta. Escuta com paciência. Escuta de verdade, né? Porque às vezes você tá isso. querendo... E depois de ouvir, mostre o quão pequeno é o sentimento de insatisfação e quão grande deve ser o sentimento de satisfação simplesmente por existir, enquanto tantas coisas não existem. E aí isso faz com que a pessoa compare ou leve um choque de realidade, né? Dentre tantas coisas boas, eu estou aqui me lamentando por alguma pequena e faço um juízo de valor. Porque o ser humano, ele é um ser que valora. Por mais que pareça que não, em algum momento da vida a gente acaba considerando alguma coisa, um conselho que deixou lá atrás, uma experiência que viveu, uma informação que recebeu. A gente não descarta nada, não. A gente tem A gente vai guardando. um arsenal de coisas que numa hora funciona. A minha mãe dizia assim, uma hora você vai perceber que esse conselho vai te valer. E realmente vale. Eu fico pensando assim, que eu antes do câncer, eu tinha dificuldade de falar assim, não, mas isso, você pode superar isso, sabe? Quando a pessoa vinha me contar, um reclamador profissional chegava para mim, ele reclamando e tal, eu tinha dificuldade de colocar para a pessoa um limite para a reclamação dela. Talvez porque eu não julgasse que eu tivesse sofrido nada muito difícil na minha vida.
eu sempre julgando que a minha vida é boa. Não significa que eu não tenha problema, mas eu sempre julgava que a minha vida é boa. Quando eu passei por essa dificuldade, que pelas regras da vida tá dizendo que ter câncer e quase morrer é uma coisa muito difícil, eu falei, não, agora eu posso, agora eu tenho direito, uma vez que eu já sofri ali uma coisa próxima, de estimular a pessoa a não pensar dessa forma. Isso é comum? Aconteceu? É coisa maluquice na minha cabeça? Todo mundo pensa isso. A gente pensa sempre que... Ah, não tenho o direito de falar com a pessoa, porque eu nunca passei por isso. E, na verdade, é bom a gente considerar também, né, que a nossa experiência, ela é sempre individual. Às vezes, algo muito grande para o outro é pequeno para mim. Algo muito grande para mim é pequeno para o outro. Né? Então, a individualidade da pessoa, acolhê-la nesse primeiro momento, como o Padre Moacir dizia, né? Ouvir tudo que ela tem para falar e depois apresentar, mas deixar que a conclusão seja sempre dela. A grande dificuldade que a gente tem hoje é respeitar a liberdade do outro. Né? Você pode dar a ele todos os elementos, mas no final quem decide é ele, porque a vida é dele também. Talvez seja o equívoco, né? Eu ia até perguntar qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre a cura espiritual. Achar que ela é determinante. Não, e talvez também aqui na minha percepção aqui, achar que só porque eu passei por isso, eu Todo sou mundo, melhor que o outro. Exatamente. Né? Existe muitas pessoas que falam, eu eu rezei, eu busquei. Não é por... Eu acordo às 4 horas da manhã pra rezar. Isso, não é por mérito. É pura graça de Deus, né? É porque eu preciso, né? Não é porque E outra, né? Eu digo assim, às vezes Deus nos permite a cura porque deseja fazer conosco um processo de superação total. Se a gente continua aqui é porque ele precisa de nós. Nossa vida deve estar sempre a seu serviço, deve estar sempre a serviço de uma causa. Quantas pessoas, Paulo, não descobrem que precisam empenhar a vida numa causa que vale a pena depois de uma enfermidade? Né? Porque tem muita gente que vive, como diz o apóstolo, ocupado em fazer nada, né? Não presta um serviço social, não faz um serviço voluntário, dentro de casa, na família, não faz acontecer. Então, uma hora daí, você está aqui por alguma coisa, ainda existe vida e essa vida deve ser usada de forma positiva para transformar alguma realidade. O otimista, que talvez seja essa pessoa dotada de positividade, de estar sempre olhando uma luz no fim do túnel, ele às vezes, dentro da nossa sociedade, é visto como uma pessoa ingênua. Apesar de existir uma correlação direta entre otimismo, saúde mental e os melhores índices. Ou seja, quanto mais otimista eu sou, melhor minha saúde mental, mais qualidade de vida eu tenho. E ele ser visto também como uma estratégia de enfrentamento mais saudável e mais que cria no sujeito uma adaptação saudável. Mas ele está lá, ingênuo, ou talvez como aquele sujeito que tem uma visão superficial da vida, que ignora os problemas. Na visão cristã, como é visto o otimista? Será que ele está longe do realista ou ele está caminhando junto ali? Jesus diz no Evangelho que a gente deve ser simples como as pombas e prudentes como são as serpentes. Então, o meio termo, né, na Fides et Ratio, que é uma encíclica que São João Paulo II escreveu sobre a fé e a razão, ele fala sempre da virtude, o virtus, que existe no coração de cada homem. A gente deve sempre saber dosar as coisas. Nem se desesperar, nem se dizer vitorioso antes da hora. Saber entender que tudo é um processo, nós precisamos encarar as coisas com seriedade, nós precisamos dar a nossa opinião com responsabilidade, mas ser um espectador da graça. Não quer dizer porque nós queremos que tudo vai acontecer. Tudo depende de uma ordem natural das coisas e nós estamos nesse ritmo. Então, é a mesma coisa eu dizer, eu estou me sentindo mal, estou passando por alguma coisa e não vou tentar superar isso, nem buscar a cura, porque eu quero deixar de sentir isso. Não depende de mim. Né? O otimismo ajuda, mas ele tem um limite que esbarra na força ordinária da natureza. Então ele precisa ser submisso e saber que, para além do seu modo de agir, existe uma realidade que o cerca. Senão ele cai numa utopia que acaba gerando um desconforto em quem ele comunica o que acredita e como ele lida também com as situações. Porque tem muito otimista que depois fica frustrado e cai na depressão. Eu esperei e não aconteceu. Eu disse, não é assim. Nós não podemos determinar nada. Nós podemos fazer uma parte que é nossa. A outra não está nas nossas mãos. Toda hora eu tô contando uma história minha aqui, né? Vou trazer outra pessoa para contar outras histórias, ficar dinâmico.
durante o tratamento, quando o câncer não respondeu, eu fiz 2 tratamentos sem sucesso, aí o câncer continuava não respondendo, eu achei que estava tudo errado, que a minha médica que tinha me dado o protocolo errado, né? Enfim, procurei uma outra opinião. Nessa segunda, terceira opinião, que ela mostrou que não tinha nada errado, o problema é que eu não era os 80% que melhora, eu era os 20%, né? Que não melhorava. Quando eu caí dentro dessa minha consciência, eu, logicamente, tive um choque de realidade, né? A partir do momento em que eu caí em mim e percebi que eu estava morrendo, eu olhei para trás e tive uma sensação de que eu estava vivendo um mundo paralelo, como se eu ignorasse toda a gravidade da situação que estava acontecendo comigo. Eu não era pessimista e também não estava vivendo fora da realidade, porque talvez até por eu ser da saúde, eu tinha uma sanidade desleal comigo, porque eu tinha total consciência sobre o que estava acontecendo comigo. Mas é comum, é associado àquele sujeito que tem uma fé mais madura, ele viver simplesmente seguindo o caminho, um pé à frente do outro, ignorando o que está adiante, mas ainda com uma percepção. Realidade aqui, otimismo no outro, fé. Como é que funciona isso na cabeça do cristão? Porque eu tinha uma sensação de que eu estava vivendo num mundo paralelo, que eu não tinha uma real ideia do que eu estava vivendo. Isso é um risco, é preciso tomar cuidado, né? Porque... Ainda bem que já passou, então. Não é possível eu dizer que pela minha fé serei curado e recusar aquilo que a medicina e a ciência está dizendo. A própria Escritura diz que porque nós somos pecadores, nós caímos nas mãos dos médicos. Uhum. Então, às vezes, algumas pessoas chegam e falam, não, esse é o meu diagnóstico, mas o meu Deus é maior. Tá, mas o seu Deus capacitou o médico e a ciência que te deu o diagnóstico. Agora, cabe a você se submeter ao sacramento, cabe a você buscar as possibilidades de cura que você tem e encarar a sua vida. Eu acho que cair nesse rigorismo é o perigo. Sim. Nós precisamos entender o que eu dizia no início, a fragilidade da vida e o limite da nossa humanidade, sabendo que nós temos meios para alcançar as superações. Por isso, lá no início, a integração entre fé, espiritualidade e religião é importante. Eu acredito pela fé, me nutro de uma espiritualidade e pratico uma religião. Isso me define enquanto pessoa. E enquanto pessoa, eu preciso acreditar nos meios que eu tenho para obter aquilo que eu espero. Se é diante de uma enfermidade, a cura. Se é diante de uma necessidade material, um emprego ou a solução de alguma forma, fazer o que está no meu alcance, tendo a certeza de que Deus está cuidando de mim, mas não é simplesmente um desejo da minha vontade que vai determinar as coisas. Eu até não pensava isso, não. Eu acreditava que Deus tinha dado inteligência pro médico, não era todo. Uhum. Mas eu acho que eu caminhava sem olhar para trás. Eu acho que era um pouco disso. Mas quando eu vi que a pedra era muito grande, eu surtei. Não, Deus vai tirar do meu caminho. Quando porque existe em nós também uma utopia diante de todas as coisas, né? A gente tem uma facilidade de construir as coisas segundo o nosso entendimento, segundo a nossa razão. Eu gostaria que fosse assim. E até que a gente sinta, como você falou, o tamanho da pedra, a gente vai apostando naquilo que a gente quer que seria. Só que entre o real e o ideal, há uma grande distância. Eu acho que eu caminhava racionalmente pela fé e pela ciência. Sim. Era o racional da minha fé que me fazia continuar adiante. E o emocional não me permitia pestanejar. Consegui me fazer entender? Sim. Você fazia uma junção perfeita dentro das dimensões da sua vida. Não posso chorar. Não posso chorar, não posso ficar muito triste. Até posso chorar, mas não pode durar muito tempo. Eu falo que você pode ficar deprimida, você pode ficar revoltada. O problema é ficar muito tempo assim, tem que dar pouquinho. Sim, porque senão se autodestrói também, né? Eu vou me acomodar, ficar nessa cama aqui? Não vou querer viver. Como eu dizia da história, né, da Chiara Lucci. Se eu estou vivo, eu preciso me colocar em movimento. Ou para melhorar essa vida e permanecer nela, ou para me fazer para outra. Existem muitos personagens bíblicos que nos dão exemplo de superação. Que história que o senhor poderia contar pra gente, para servir como exemplo, para que a gente fique na memória esse sentimento de
eu posso seguir um caminho parecido com esse? Eu acho que de todos os personagens bíblicos, um dos mais fortes é a figura da mãe de Jesus. Para nós que somos católicos, Nossa Senhora; para quem não é, Maria, aquela que está citada a partir do Evangelho de São Lucas como a agraciada por Deus. Nossa Senhora é uma mulher que teve todos os seus sonhos deixados de lado para viver a vontade de Deus, que não a isentou da dor e do sofrimento. Mas uma das coisas que mais classificam a sua pessoa é a força da resiliência. Nossa Senhora é uma mulher resiliente. Ela fica de pé junto da cruz. E é isso que me encanta na figura dela. Eu, nesse tempo de exercício do ministério, eu sepultei filhos jovens, filhos adultos, filhos idosos, e vi muitas mulheres chorar à beira do caixão de seus filhos. Todas com o coração dilacerado e sem forças de ficarem de pé. E isso me fazia pensar, naquela tarde no Calvário, por que João escreve que aquela mulher ficou de pé? Porque ela sabia que não estava sozinha e a sua força vinha de Deus. Nossa Senhora nos ensina isso, a aprender a usar uma força que não nos pertence, mas que nos possui quando somos obedientes, para aceitar o que essa força é capaz de fazer em vista daquilo que nós não conseguimos se nós confiamos nela. Nossa Senhora soube confiar que o que ela queria não era o melhor, mas o que Deus esperava dela era o necessário. Nem sempre o que Deus tem para nós vai ser o melhor. Às vezes a gente fala, mas isso não é bom, como é que eu posso aceitar isso? Mas é o necessário. É o necessário para que o devir aconteça e se torne o melhor. A eternidade, a salvação, a cura, o milagre, os livramentos, as oportunidades. Deus tem seus caminhos, Deus tem seus meios de nos surpreender. A nós cabe dizer sim, sempre sim. E talvez deixar o ouvido sensível, amadurecer a audição para a voz de Deus, porque no sentido de que cada um tem uma frase que leva a sua vida, dá a direção para a sua vida. Aí eu às vezes pergunto, a sua frase é qual? É vem, vamos embora, que esperar não é saber? Ou quem espera sempre alcança? É porque em ambas as condições, Deus está presente. Sim. Tanto que você precisa esperar, né, para tomar uma atitude, como você está esperando demais, levanta daí, vai tirar a pedra do lugar, né, vai fazer a sua parte. Como é que a gente deixa esse ouvido sensível? Eu acho que o grande segredo é deixar Deus ser Deus. Quando a gente deixa Deus ser Deus, a gente une as coisas, né? Você vê quando um casamento dá certo, é porque os dois respeitam os seus limites e cada um faz a sua parte. A gente respeitar o nosso limite, deixar Deus fazer a parte dele sem desistir da nossa, eu acho que é a receita perfeita para a gente não se exceder e também não pecar pela ausência. Acho que hoje nós nos sentimos detentor demais. Outro dia eu recebi uma imagem de duas pessoas fazendo um protesto, onde em inglês estava escrito: ainda que Deus exista, ele não é mais necessário. Nossa. Eu acredito que, independente de religião, a humanidade toda perde quando ela cai na sua autorreferencialidade. Porque nós perdemos os valores, e quando perdemos os valores, perdemos o apoio dos pés. Porque os valores nada mais são do que o alicerce de uma sociedade herdeira, de uma sociedade harmonizada, de um mundo equilibrado. E sem equilíbrio, nós caminhamos para onde? Será que a gente está perdendo, a gente enquanto sociedade, uma rotina de oração? Porque eu vou falar por mim também. Eu nessa questão de tentar deixar o meu ouvido mais sensível para a voz de Deus, eu questionei uma vez uma amiga e falei assim, pô, mas eu não consigo entender nada, eu não sei, eu acho que ele está falando muito baixo, ou eu estou ficando com deficiência auditiva. Eu falei assim, mas você está rezando? Você não está fazendo nada? Como é que você quer que ele diga alguma coisa para você? E às vezes, talvez seja a hora dele não te dizer nada mesmo, de ficar em silêncio. Será que está faltando para gente eu acho uma que falta um desejo de busca de Deus. As pessoas, elas estão muito preocupadas em usar o que têm e o que conquistam. E Deus, ele é um objeto a ser alcançado a todo tempo. Na paz interior que eu procuro, no silêncio que eu faço, na solidão que eu vivo, nas minhas coisas. Se você pegar hoje um jovem, um adolescente, um adulto, na correria que a gente vive, a gente tem tanta dificuldade de suportar a solidão e de aguentar o silêncio.
Outro dia eu tava E vendo. o celular é um, né? A gente não aguenta esperar A nem gente, mais na a sala de gente, espera. a gente entra no carro, liga o rádio. A gente chega em casa, liga a TV que não assiste, pega o telefone. É. Fica a TV ligada e você tá aqui no E a celular. gente fica com o telefone o tempo todo até a hora de dormir. Quando a gente chega na cama, a gente já tá exausto, resolveu um monte de coisa, fez um monte de coisa, deu conta de tudo que precisava dar, mas não teve tempo para si. Porque se a gente faz silêncio, a gente começa a escutar as vozes interiores que existem dentro de nós. E essas vozes vão trazendo coisas negativas que a gente precisa deixar de lado, erros que a gente precisa consertar. A gente quase não reflete mais. Se você pega um jovem e começa a conversar com ele, ele não tem tempo para discernir o que você falou, te dá uma resposta imediata. Porque isso é fruto do quê? Da pressa que nós temos em oferecer resultado. E Deus é um objeto de degustação, fala Rubem Alves. Para você degustar um alimento, saber as propriedades que tem nele e o sabor que realmente ele possui, você precisa mastigar, precisa sentir. Então, se nós tivéssemos consciência de que tirar 10, 15 minutos do nosso dia para ficar a sós resultaria em saúde física, emocional, psíquica e espiritual, nós com certeza procuraríamos mais uma sala vazia do que um ambiente tumultuado e os barulhos que gritam aí fora. Talvez o silêncio ele pudesse ser uma ferramenta para enfrentar o luto, para enfrentar a dificuldade também. Eu acredito que sim, porque pelo menos a experiência que eu tenho, né, eu vivi duas realidades muito difíceis na minha vida. A primeira foi quando eu perdi o meu pai, aos 14 anos, depois quando eu perdi a minha mãe antes de ficar padre, e eu sou filho único, né? Então, tudo me ajudou. Terapia me ajudou, oração me ajudou, apoio dos amigos me ajudou, família ajudou, mas eu me senti vencedor de tudo isso depois que eu silenciei e pus para fora tudo que tinha dentro de mim. Às vezes, muita ajuda faz você soterrar os seus sentimentos, né? Ah, você pode superar isso? Ah, não, nós precisamos ser quem nós somos. Eu me lembro que uma irmã um dia disse para mim assim: entra no teu quarto, tranca a porta, tira a sua roupa, deita e é o seu momento. Se você quiser rezar, reza. Se você quiser chorar, chora. Se quiser cantar, canta. Se quiser gritar, grita. E depois que você sair dali, entenda que você é um recipiente vazio, sem peso, nada está ocupando um espaço indevido e você é livre. E foi uma das experiências mais libertadoras que eu vivi. E aí depois era um encontro, né, que nós chamamos de ADI, abordagem direta ao inconsciente, que nós fazíamos. Depois ela dizia, viveu a experiência, você viveu o que de fato é uma libertação de você mesmo, que estava sendo seu pior inimigo. As pessoas dizem, né? Porque você tem que encontrar aquele ponto, o espaço onde você se conecta, né? O que te faz reencontrar seu propósito? Para uns pode ser na terapia, para outros pode ser sozinho. Não existe uma receita de bolo. Não. Mas existe um passo a passo? Existe um primeiro passo? Eu acho que a primeira coisa, existe a necessidade de admitir que eu preciso ser inteiro. Eu posso tomar a minha vida nas mãos e dar forma a ela, porque Deus me permite fazer isso. Deus me dotou de inteligência, Deus me dotou de emoção e Deus me fez capaz dele. Então eu posso alcançá-lo. E se eu alcanço, eu coloco como um tempero em tudo isso, né? Mas se eu não reconheço que eu tenho Se eu não problema, reconheço, eu vou estar sempre né? perdido, procurando nada e não encontrando absolutamente. E aí não consigo nem achar o psicólogo, nem o médico, quiçá Deus. Porque tem pessoas, eu já encontrei várias pessoas que dizem assim, eu fui no psicólogo, mas já entendi a abordagem dele. Não preciso voltar mais. Não permitiu nem o profissional exercer aquilo que ele foi preparado para fazer. Chega às vezes, fala para você uma multidão de coisas, você começa, eu sei, padre, é isso mesmo. Eu já sei então o que ela quer? Ela tem as respostas, falta decisão. Talvez é até esse que está alinhado com aquele que fala, não preciso ir para a igreja, que já sei que ele vai falar. Tinha um senhorzinho que era amigo do meu avô, que ele dizia assim, meu filho, eu fazia direito na época, né, quando a gente faz direito fica um monte de respostas. Meu filho, fala mesmo, porque quando a gente descobre todas as respostas, a vida troca as perguntas. Aí depois na filosofia a gente aprende que a gente só sabe o que nada sabe, e é uma grande verdade. E a gente vive acreditando ali que aquele que está ali representando
um orientador, no caso o senhor, quando é uma figura de padre, talvez eu canso de escutar isso, não, mas ali é a opinião dele. Eu vou ler a Bíblia, eu quero ver a Bíblia. Né? É o reclamador, é o parente do reclamador profissional. O que a gente faz com isso daí? Não, aqui a Bíblia, isso aqui não tá desse jeito aqui na Bíblia. Eu acho que é importante a busca. Eu sempre digo, sobretudo os jovens, né? Os jovens trazem muitos questionamentos. Padre, mas e isso? Eu falo, vai buscar suas respostas. Depois de você esgotar todas as possibilidades, você vai terminar numa única verdade. Existe Deus. E para além de Deus, é mistério que só Deus pode nos permitir encontrar. Quando você se entender menor do que isso, aí talvez as peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar para você. Maravilhosa a nossa conversa, padre. Para a gente fechar, um conselho para quem nos assiste, que deseja amadurecer a sua espiritualidade através da religião ou através da fé, para usar isso como ferramenta para melhorar a sua saúde mental. Que conselho o senhor daria? Deus não exige muito da gente, Deus exige tudo. Né? Que a gente esteja disposto a não desistir. Quem diz a última palavra é sempre Ele. Nós precisamos confiar e retomo o exemplo que eu disse da minha mãe. Saber que Ele segura a nossa mão até o fim. Isso é o que basta. Muito obrigada, padre, pela sua presença novamente. Eu estou até mais calma. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para você que ficou por aqui, já se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que vai se beneficiar em eu escutar uma conversa como essa, tá bom? Até a próxima. Obrigado.